Muito boa tarde, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos vocês que estão aqui comigo nesta tarde de terça-feira. Hoje é dia 27 de agosto de 2024. Que Deus possa abençoar a sua vida, em nome do Senhor Jesus, que você possa ter uma tarde, uma noite abençoada. Estamos aqui na presença daquele que tudo pode, confiando no Senhor, acreditando na misericórdia de Deus, confiando que Deus está conosco, nos dando vitória. Você crê assim? Deus te abençoe grandemente a sua vida, Deus te dê saúde, Deus te dê paz, que Deus te dê alegria, você que precisa de alegria aí na sua alma, no seu coração, que o Senhor possa estar te dando alegria nesta tarde. Alegra-se o teu coração na presença do Senhor. Ele é o teu sustentador, o teu ajudador, o teu socorro bem presente na angústia, e Ele está aqui conosco nesta tarde. Amém? Você crê? Então receba a paz do nosso Senhor na sua vida, receba a sua cura, receba o seu milagre, que o Senhor possa nesta tarde tocar na sua vida e te dar vitória no nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu quero falar um assunto aqui muito importante sobre o divórcio. Biblicamente, no capítulo 10 de Marcos, diz assim: e levantando-se dali, foi para o território da Judéia, além do Jordão. E a multidão se reuniu em torno dele, e tornou a ensiná-los, como tinha por costume. O Senhor sempre tinha o costume de ensinar, como tinha por costume. Sempre o Senhor reunia a multidão aos pés do Senhor, ele sempre estava ali ensinando os seus ouvintes. E aproximando-se dele os fariseus, que eram os religiosos da época, os hipócritas da época, né? E aproximando-se dele os fariseus, perguntaram-lhe, tentando. Eles não queriam saber. Eles estavam tentando Jesus, pondo Jesus à prova. É lícito perguntar para Jesus, é permitido ao homem repudiar ou desquitar ou divorciar da mulher, ou separar da mulher? É lícito ao homem repudiar a sua mulher ou se apartar dela? Ele respondendo disse, que vos mandou Moisés? Que Moisés escreveu sobre isso? Porque ainda aqui estava em vigência a lei. Jesus veio cumprir a lei. Aqui ainda estava, Jesus ainda estava no Velho Testamento. Aqui ainda eles estavam cumprindo a lei de Moisés. E eles disseram, Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus respondendo disse, pela dureza do vosso coração, vos deixou ele escrito esse mandamento. Então não é vontade de Deus, é pela dureza do coração do homem. Aí Moisés deixou escrito esse mandamento, que poderia divorciar ou separar, repudiar a mulher. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe e unir-se à sua mulher. E serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Que coisa tremenda, né? A união do casamento, né? Como é profundo. Os dois se tornam uma só carne. Por isso que a gente que entende muito bem a palavra do Senhor, por isso que a gente valoriza a esposa. Por isso que a esposa tem que valorizar o esposo, porque ambos são uma só carne. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe e unir-se à sua mulher. E serão os dois uma só carne, e assim já não serão dois. Olha só, a união do casal. A ponto de se tornarem uma só carne, não só espírito, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem, né? Olha só, em casa os discípulos tornaram a perguntar acerca disso. E ele diz, qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera com ela. Olha mais, e se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera. Olha Jesus ensinando aqui sobre o adultério. Agora aqui, irmãos, né? O Senhor Jesus trazendo esse ensino que veio frustrar o que eles interpretavam na lei, que veio ali frustrar os conceitos que eles tinham de separar da esposa ou da mulher, repudiar ela,
ou mandar ela embora, ou separar, ou divorciar delas por qualquer causa. Aí Jesus vem trazendo essa interpretação real, essa interpretação verdadeira da lei de Deus, da vontade de Deus para com o homem. Então, até Jesus chega e diz, quando Moisés escreveu isso, né, que poderia divorciar ou repudiar, é por causa da dureza do vosso coração. O casamento, a vontade de Deus é que a gente case e vai até o fim, até a morte os separe. Essa é a vontade de Deus. Infelizmente, hoje, a gente vê até no seio, até no meio evangélico, pessoas que casam, descasam, largam, casam várias vezes. E tem pessoas que são até pessoas de frente. A vontade de Deus não é essa, não é verdade? A vontade de Deus não é essa de jeito nenhum. Lógico, cada causa, né? Cada causa é diferente. Não estou aqui para julgar ninguém, não estou aqui para falar mal de ninguém, mas para orientar segundo a Bíblia. Segundo a palavra de Deus. É um assunto muito espinhoso, muito difícil de lidar, né? Muito difícil de lidar, mas a vontade de Deus, a princípio, é que o casamento dure para sempre. Porque quando nos casamos, nos tornamos uma só carne. Eu e a minha esposa somos uma só carne. Você que me assiste, que tem seu esposo, a sua esposa, é uma só carne. Então, como que vai separar uma só carne? Quando separa uma só carne, há muito sofrimento, não é verdade? A partir do momento que nos unimos, nos tornamos uma só carne, e como que vai separar depois uma só carne? Já não é dois mais, é uma só carne. E para separar uma carne da outra, não tem que cortar? Não é sofrido? Então, vocês observar, todo casamento que há um divórcio, que há uma separação, machuca muito. Machuca tanto de um lado como do outro. Há sofrimento. Por isso que a vontade de Deus é que se ajuntou, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E pior do que isso, Jesus ainda fala, olha só, para os seus discípulos, e eles tornaram a perguntar a Jesus sobre esse assunto, qualquer que deixar a sua mulher, e casar com outra, adultera com ela. Está cometendo adultério, porque o casamento vigente é o primeiro casamento. Aquele casamento que o homem e a mulher adquiriu, agora ele separa, casa com outro, ele está o quê? Adulterando. Da mesma sorte a mulher. Se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera. Não é verdade? Deus aqui não está obrigando ninguém a viver junto sem amar. Mas por isso que antes de casar, antes de nós contrair o casamento, a gente precisa, né, orar a Deus, estar pronto, estar disposto a fazer o cônjuge feliz. Eu vou casar não para ser feliz, eu vou casar para fazer a outra pessoa feliz. Você que está me ouvindo, que pretende casar, né, que quer casar, então você tem que casar pensando em fazer, né, seu esposo feliz ou sua esposa feliz, você homem. Essa deve ser a linha do nosso pensamento. E aquilo que Deus ajuntou não separa o homem, o casamento é para sempre. Né? Hoje, infelizmente, o casamento era uma coisa, instituição, lógico que é uma instituição de Deus, o casamento era mais sólido, hoje está líquido, né? Muitos moram primeiro, experimenta primeiro, vê se vai dar certo, para depois, se der certo, nós oficializamos o casamento, senão nós largamos. Muitos fazem isso, é errado. Isso aí está contra os princípios bíblicos. Porque a partir do momento que um casal vive junto, eles estão em fornicação, estão em pecado, infringindo as leis de Deus. Está errado. Então, muitas das vezes tem muitas pessoas que têm um casamento não abençoado porque eles passam o carro na frente dos bois. Começa errado. Faz tudo, vive uma vida de casado para depois querer arrumar, consciente ainda. O pior é consciente. Agora, quando a pessoa está lá sem Jesus, não conhece a Deus, às vezes mora amaziado há anos, ele muitas das vezes não tinha ciência. Eles não tinham ciência que estavam em pecado. Agora vem para Jesus, procuram resolver, marca o casamento no cartório, casam, né? Recebe a bênção do pastor, amém. Continua junto. Não é verdade?
Agora, quando a pessoa já está na igreja, já serve a Deus, já conhece a palavra e não obedece, irmãos, nós podemos ser decepcionados naquele dia, porque é Bíblia. É a palavra de Deus que está dizendo aqui para nós. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Isso que é Jesus que está falando, não é o apóstolo Paulo, não, é Jesus. Por isso deixará o homem, o seu pai e a sua mãe se unir, ser a sua mulher. E serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. É muito sério isso aqui. Isso aqui é para dar, né, para proteger a mulher, né, porque muitas das vezes a mulher ali no passado não tinha valor, era como objeto. Por isso que os fariseus tentaram Jesus. Eles casavam ali com as mulheres, se a mulher fizesse qualquer coisa que desagradava a ele, eles repudiavam, já devolviam, já divorciavam delas. Aí Jesus veio, né, não mudando, mas Jesus veio interpretando a maneira correta os mandamentos do Senhor, porque eles distorciam os fariseus, os doutores da lei. Agora Jesus vem interpretando a maneira correta, a vontade de Deus perfeita, para proteger as mulheres, ainda mais naquela cultura machista. As mulheres eram como um objeto, era como se fosse uma boneca. O objeto comprava, né? Ainda tem cultura desse jeito, e por aí, lá pro lado do Oriente, ainda tem cultura assim, que os pais vendem as moças, as filhas, as próprias filhas, vendem lá o dote. Depois o que comprou vem buscar, a mulher não tem querer. A mulher não tem escolha. Quem comprou é dela, é como se fosse um instrumento, como se fosse, né, um brinquedo, como se fosse um objeto. A palavra é essa. Então Jesus veio, né, trabalhando, ensinando de maneira diferente. A gente vê também com o apóstolo Paulo, Jesus também sempre orientando os homens, os seus discípulos, que as mulheres, né, a gente vê no ministério de Jesus como as mulheres são valorizadas. A gente vê Jesus dando uma ênfase para as mulheres. No ministério do apóstolo Paulo também. Elas são co-herdeiras no reino dos céus conosco. Somos uma mesma carne. Aí vem Paulo dizendo como Cristo amou a igreja. Nós, maridos, devemos amar a nossa esposa. O que Cristo fez pela igreja, irmãos? Você, irmão, que está me assistindo aí. O que Cristo fez pela igreja? Não deu a vida pela igreja? Assim também nós devemos dar a vida, se for preciso, pela nossa esposa. Isso que a Bíblia está nos ensinando. Né? Isso que a Bíblia vem nos ensinar. Um lugar que mulher era como objeto de prazer, como uma coisa descartável, Jesus vem trazendo o verdadeiro ensino. Paulo também vem reforçando isso, que as mulheres são co-herdeiras do reino de Deus como nós. Elas são muito importantes, têm um papel muito importante. As mulheres são bênção, né? E aqui Jesus vem trabalhando para proteger as mulheres, porque elas eram tratadas como objeto. Aí Jesus vem. Por isso deixará o homem, o seu pai, a sua mãe, unir-se à sua mulher. E serão dois, uma só carne. Aí não tem como separar uma só carne? Me explica. Como que vai separar uma só carne sem machucar? Né, quando a gente vê o açougueiro separando lá, né, o contrafilé do colchão duro e a divisão das carnes ali, não tem como fazer sem cortar. Assim também, nós nos transformamos uma só carne com a nossa esposa. Se for separar, vai machucar, vai causar dor na mulher, no homem, na família, machuca muito. Quando há essa separação, juntou, é uma só carne, agora vai separar. Para separar uma peça, não é fácil, irmãos. Não é fácil. Machuca, causa problemas, sofrimento. Então dá para ir até o fim. Nosso conselho é sempre, vamos até o fim. Eu sei que tem muitas mulheres sofrendo, tem muitos camaradas aí que são, né, sem juízo, e tem uns que é sem vergonha mesmo. Trai as esposas, mente, vive, não dá satisfação, vive a vida desse, maltrata a esposa, tem esposa como objeto. Eu sei que tem isso. Eu sei que tem. Então, cada causa é um caos. Né? Porque tem muitas pessoas que vivem aí sofrendo na mão de homens, tem muitas mulheres que sofrem
nas mãos de homens, né? O marido não a valoriza, não trata ela como deveria tratar, a maltrata com palavras, com gestos, abuso de poder, bate, espanca. Eu sei que tem isso, né? E a mulher não é saco de pancada, né? A mulher não pode aceitar isso na vida dela, né? Ainda mais que muitos até matam. A gente vê aí que vai indo até mata a esposa. Então, o meu conselho, mulher que está sendo maltratada, abusada, maltratada, sofrendo, deve denunciar. Deve denunciar. Você não é saco de pancada, né? Deve denunciar sim, procura os seus direitos, se houver separação, porque até, por isso que eu te falo, cada situação é uma situação. A vontade de Deus é que os dois vivem, mas eu também não posso viver de aparência. Tem mulher que sofre, tem muitos homens valentão dentro de casa, né? Tem muitos homens valentões e tem muitas mulheres também problemáticas, né? Tem muitas mulheres também que dá problemas, né? Fala demais, fofoca e tal, não faz o seu serviço que deve fazer, não cumpre as suas obrigações, tal, e causa problemas. Por isso que eu falo, irmãos, para termos um casamento abençoado, eu preciso viver o que a palavra ensina para mim. Você, esposa, deve viver o que a palavra ensina para você viver. Aí quando eu pratico a palavra, quando a minha esposa pratica, temos tudo para dar certo. É 99% para dar certo. Eu sei agora que tem muitas esposas que são casadas com esposos que não são crentes. E também tem muitos homens que são casados com mulheres que não são crentes. Aí fica mais difícil. Mas você deve fazer de tudo, que você que é casado com um descrente, faça de tudo para ganhar esse descrente para o Senhor. Faça de tudo, ore, dê bom exemplo, seja uma boa esposa, seja um bom marido, para ver se o seu esposo ou sua esposa se converta ao Senhor. Agora, se ele quiser te deixar, fazer o quê? Se o descrente quiser te deixar, que te deixe, né? Você não pode perder a salvação por causa de uma pessoa, não pode. Não estou aqui, né, falando que deve largar, não é isso, mas se ele quer, se ele não quer te tratar bem, se ele não quer ser um bom esposo, ou se ela não quer ser uma esposa, uma boa esposa, se quiser, se da parte deles quiserem te deixar, vai fazer o quê? Amém? Aí, se essa pessoa descrente te deixar, for embora, arrumar outra, você tem liberdade de casar novamente. É uma das, não brecha, mas uma situação que Jesus deixou, que a traição, né, quando a gente tem certeza, convicção que estamos sendo traídos, o Senhor Jesus deixou essa opção de largar, de divorciar e ter um outro relacionamento. É só nesse quesito, porque a prostituição, o adultério contamina, né? Contamina o corpo da mulher, então não pode. O Senhor não aprova isso. Então, quando somos traídos, quando a pessoa é traída, o esposo trai a esposa, ou a esposa trai o esposo, aí aquela pessoa traída, se ela quiser perdoar e restituir o casamento, amém. Agora, se ela não quiser e partir para o outro casamento, a Bíblia nos dá aprova isso. A Bíblia, o próprio Senhor Jesus aprovou. O Senhor falou a não ser pela prostituição. Quando há traição, abre ali uma situação que pode ter um outro casamento. Mas se não, mas a vontade de Deus é porque deixará o homem, o seu pai e a sua mãe unir-se à sua mulher. E serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. A vontade de Deus é que o casamento seja insolúvel, né? Até o fim. Mas, infelizmente, muitos hoje, infelizmente, por causa de poucas coisas, estão, né, se divorciando. Hoje está tão fácil, né? Faz até pela internet, né? Tão fácil. Mas é uma coisa que nós estamos perdendo diante do Senhor.
a solidez do casamento. É tão lindo quando a gente vê, né, aqueles casais velhinhos, às vezes casou cedo, 17, 18 anos e tá lá 60 anos juntos, vão até o fim juntos. Coisa mais linda, não é verdade? Então eu e você como cristão, princípio bíblico, o que Deus ajuntou não separe o homem. O princípio é esse, devemos lutar, perdoar, relevar situações para restaurar o nosso casamento. Aquela pessoa que larga, separa por qualquer problema, ela simplesmente está mudando o problema de endereço. Porque ela vai casar de novo e vai ter problema no outro também. Então vamos lutar, irmãos. Vamos lutar pelo nosso casamento. Vamos lutar pela nossa família quando há uma separação, como os filhos sofrem, irmãos. Como esses filhos crescem com a mente, talvez até revoltados. Talvez adolescentes, jovens, precisando de tratamentos psiquiátricos, né, por causa dos pais. Quantos filhos vê o pai espancando a esposa? Quantos filhos vê abuso de autoridade, tanta coisa ruim ali dentro de casa, e crescem precisando de amparo psiquiátrico, psicológico, porque viram tantas coisas terríveis dentro de casa. Muitos falam, não quero casar nunca. Porque eu casar, do jeito que meu pai e a minha mãe vivia, para que casar para sofrer? Muitos veem o casamento como sofrimento, por quê? Vê os pais e as mães brigando, dando problema, sofrendo, traição, briga, né? Tantas outras coisas que acontecem. Então devemos tomar cuidado, irmãos. O casamento é bênção do Senhor. O casamento é bênção, a família é bênção. Mas nós devemos obedecer a palavra para que o nosso casamento não seja uma maldição. Como eu disse, hoje até mesmo no meio dos obreiros, estou falando de pessoas de frente como eu, há um grande número de divórcios, né? Hoje, os números de divórcio entre as pessoas que não servem a Deus e as pessoas que servem a Deus são mais ou menos iguais, para você ter ideia. O número de divórcio entre pessoas que não servem a Deus e no meio dos cristãos estão iguais os níveis. Tão alto que está a adesão do divórcio, até mesmo no meio da irmandade. Porque muitas das vezes o homem não quer ceder. Muitas das vezes a mulher não quer ceder. Muitas das vezes o homem casa para ser feliz. Como eu disse, nós devemos casar para fazer a esposa feliz. E a esposa deve casar para fazer o homem feliz. Quando isso acontece, dá certo, irmãos. Problemas vamos ter. Não podemos largar por qualquer problema, porque vamos largar pelo problema que estamos tendo agora, vai arrumar outro casamento, vai dar problema lá na frente de novo. E se for largar toda vez que dá problema, o seu casamento não vai ter casamento. Você vai bater o recorde de casamento. Quando instala o problema, o jeito é unirmos, enfrentá-los. É junto, enfrentar é desemprego, vamos enfrentar junto. É um desentendimento, vamos conversar, vamos pôr os pontos nos i. Né? É um problema, é outro, né? É melhor sentar, conversar, os dois lutarem juntos. É para isso que somos casados, porque somos uma só carne. E volto a repetir, quando há essa separação, há um corte, há um mal, há um sofrimento. A mulher sofre, o homem sofre, é muito sofrimento. Mas, infelizmente, né, nem todos observam e dão valor à palavra de Deus. Não vamos ficar... Não é que eu tenho que ficar com a minha esposa com medo de ir para o inferno. Não, eu tenho de amá-la. Eu casei com ela, ninguém me obrigou. Deus não pôs uma arma na minha cabeça. Nem o meu sogro. Eu casei por ela, por livre e espontânea vontade, porque eu amo. Eu escolhi a irmã dela para vivermos o resto da nossa vida. É isso, é minha escolha. Eu também tenho certeza que ela escolheu isso para viver o resto da minha vida com ela. Né? E essa deve ser a posição de todos quando vai casar, deve ser isso. E olha, e o Senhor falou essa passagem, os discípulos em casa perguntaram para ele acerca do mesmo assunto. E ele lhes diz, qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adultera. Ele adultera. Que larga sua mulher e casa com outro, está adulterando.
E a mulher que larga do marido e casa com outra, está adulterando, tem adultério. Então, precisamos tomar muito cuidado. Não é porque o povo está provando aqui, Deus está provando lá. Não, né? Não podemos pensar assim, não. O que Deus, né? O que as pessoas estão aprovando aqui, Deus está provando lá no céu. Não pode, irmãos, agirmos dessa maneira. Devemos ter muito cuidado. Se contraria a palavra de Deus, Deus não está provando nada, não, que contraria a palavra dele. Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. A palavra dele não muda. Pode mudar a tecnologia, os pensamentos podem mudar, os costumes, né? Tudo muda, mas Deus não muda. Então estamos aqui diariamente ensinando os irmãos, né? Eu sei que tem muitos problemas. Eu sei, irmãos. Ah, pastor, meu problema é diferente. Eu sei. Meu problema é outro. Eu sei que então Deus também sabe. Né? Como eu disse, pessoa que vive aí sofrendo, né, apanhando, sofrendo aí agressão física, deve denunciar, ué. Isso não é pecado. Deve denunciar até quando? Até se apanhar até morrer? Não, tem, né? Se as pessoas te batem, se eu bater na minha esposa, eu como homem, eu não amo ela. Como que eu vou bater numa pessoa que eu amo? Como que eu vou bater numa pessoa que eu amo? Por mais que ela me desagrade, por mais que ela faça alguma coisa que me contraria, jamais eu vou levantar a mão para bater numa mulher. Jamais. Agora o homem que vive espancando mulher, meu Deus, misericórdia, né? Dizer que é cristão, precisa nascer de novo. Ele está longe de Deus faz muito tempo. Porque o Senhor manda nós amar a esposa, Paulo nos ensina, como Cristo amou a igreja. Cristo espancou a igreja. Cristo espanca a igreja? Não. Ele deu a vida pela igreja. E mulher também deve ser submissa aos esposos. Tem mulher que quer mandar no marido, é errado. Nós devemos ver a nossa posição. A esposa deve ser submissa ao esposo, mas o esposo deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Olha só, dá vida por ela. Então, quando entendemos os nossos papéis, irmãos, tem tudo para dar certo. Aí, quando invertemos o papel, porque tem homem que também não consegue liderar o lar, a mulher lidera até errado. Talvez por falha do homem. Não que o homem tem que ser machista, impor, não. Mas tem homem que, meu Deus, se a mulher não fazer, a casa vira de ponta cabeça. Tem de acordar, fazer a sua posição. O homem é o cabeça da casa. É você que tem que estar na frente, é você que tem de estar ali, né, sendo sacerdote do lar, principalmente no espiritual. Né? Tem pessoa que é a esposa que tem que levar para a igreja. Desperta, homens, desperta, homens. Você é o cabeça, faça o seu papel como Cristo nos ensina. E valorizemos as nossas esposas. E amemos, porque somos uma só carne. Mas como que eu vou maltratar a minha carne? Se for uma pessoa de sã consciência, não tiver nenhum problema psiquiátrico, ela não vai se machucar. Assim também, como que eu vou machucar minha esposa? Se somos uma só carne. Amém? Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos ajude. Hoje está tendo tantas coisas estranhas por aí que dá medo. Que dá medo. Mas o que sai fora desse padrão aqui não é de Deus. Olha só o que a Bíblia diz, é Bíblia. Deixará o homem a seu pai e a sua mãe e unir-se à sua mulher. E serão ambos, os dois, uma só carne. É só nesse padrão aqui que Deus aprova. É só nesse padrão. As outras coisas Deus não aprova. É só aqui. Serão os dois uma só carne. Assim já não serão dois, mas uma só carne. É nesse padrão. Aí Deus aprova. Agora os outros não tem aprovação do céu. Tem nada de Deus nessas atitudes que muitos estão fazendo aí hoje em dia. Infelizmente. Está aqui o nosso caderno que nós anotamos os pedidos. Mudou, irmãos, porque o outro encheu. Aí, ó, já começamos nesse caderno. Anotar, a irmã já começou a anotar aqui. Olha os pedidos, né? Está anotando os pedidos de agora nesse novo caderno. Porque o outro já encheu, graças a Deus. E vamos anotar, você que tem enviado os seus pedidos. Pode enviar o seu pedido que vamos anotar aqui. E vamos estar orando por você. Intercedendo em favor da sua família, em favor do seu casamento, em favor da sua casa, no nome de Jesus, amém?
Oremos nesta tarde, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, é no nome de Jesus que mais uma vez estamos aqui na Tua presença, Pai. Agora nesta tarde de terça-feira, 27 de agosto de 2024. Eu quero agradecer o Senhor por essa oportunidade tão rica, tão grande, que o Senhor está nos proporcionando de poder estar aqui na Tua santa presença. Falamos um pouquinho sobre o divórcio nesta tarde, que o Senhor possa alcançar, Pai, os nossos ouvintes, abençoar o casamento, abençoar as famílias, abençoar a união, Pai. Meu Pai, esse relacionamento, abençoa, Senhor. Quantas famílias sofrendo com divórcio, com separação, com brigas dentro de casa, falta de perdão, falta de amor, até mesmo agressão dentro de casa. Pai, tenha misericórdia, abençoa as famílias, abençoa os casais, abençoa os nossos ouvintes, meu Pai. Que esta palavra venha ser padrão no nosso estilo de vida, no quesito do casamento. Nos ajuda a viver com o nosso cônjuge, Pai, até que a morte nos separe. Senhor, no nome de Jesus, abençoa os casais, abençoa o casamento deste irmão, desta irmã. Meu Pai, tira todo espírito de briga, de contenda, de ciúme, de traição. Meu Pai, no nome de Jesus, trabalha, Senhor. Põe arrependimento nos corações daqueles que estão fora dos padrões bíblicos, Deus. Tenha misericórdia, Pai Santo. Abençoa as famílias, os lares, filhos, filhas. Abençoa todos os familiares, meu Deus. Tenha misericórdia. Nós pedimos a Tua bênção sobre as famílias. Nós pedimos a Tua bênção sobre os lares. Nós pedimos a Tua bênção, meu Pai, sobre todos que estão conosco neste momento de oração. Senhor, é no nome de Jesus. Abençoa da saúde, meu Pai. Pessoas que estão enfermas, pessoas que estão com algum tipo de dor. Senhor, ser servida em abençoar essa pessoa. Dá saúde, ministra a cura, a salvação, milagre na vida dos ouvintes, meu Pai. É no nome do Senhor Jesus que nós clamamos ao Senhor. Nós suplicamos ao Senhor, meu Pai. Que o Senhor possa abençoar as famílias, os lares, as pessoas que nos acompanham aqui neste canal de oração. Senhor, eu entrego cada pedido, cada nome que está escrito aqui neste caderno de oração, meu Pai. Visita, Senhor. Entra com a providência dos céus. Muda a história, muda situações, meu Pai. No nome santo de Jesus, nós entregamos nas Tuas mãos. Nós entregamos cada pedido, cada pessoa nas Tuas mãos. E cremos na vitória, no milagre, Pai. No nome de Jesus eu entrego a minha vida, a vida de todos os nossos irmãos nas Tuas mãos. Nos dá uma tarde, uma noite abençoada. Fica conosco, Papai. Fica com o Teu povo, fica com a Tua igreja. Senhor, essa é a oração que eu faço. E já te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. E graças a Deus, Deus abençoa a sua vida. Até a meia-noite, se Deus quiser. Amém? Toma posse da tua vitória, da tua cura, do teu milagre. E até a meia-noite, se Deus assim o permitir. Vamos, neste momento, ouvir mais um testemunho para a nossa edificação, agradecendo a Deus pela sua presença aqui neste canal. Até às 0 horas, se Deus permitir. Bom dia, presbítero Eurípides. A paz do Senhor Jesus esteja contigo. Estou passando esse áudio para agradecer primeiramente a Deus, segundamente ao Senhor e sua esposa, pelas orações que pedi para me ajudar, para meu neto, o Robson Júnior, conseguir um emprego de carteira assinada, que ele está com 33 anos, trabalha desde novo, mas só teve a carteira assinada uma vez, mas nem 6 meses foi. E eu sempre pedindo a Deus, rogando, para que ele abrisse uma porta, uma carteira dele assinada. Aí quando foi começo do mês de julho, eu liguei para aí e pedi para vocês, Senhor, me ajudar em oração. Quando foi agora no dia 6,
para a honra e glória de meu Deus. Ele foi chamado assim para ir trabalhar como ele gosta, que ele gosta de dirigir. Aí assinou a carteira dele. Não tem plano de saúde nem nada, mas pelo menos está assinada a carteira dele, com a profissão, dentro da profissão dele, o salário que ele tem de ganhar. E tem o ticket, o transporte e a refeição. Então eu agradeço primeiramente a Deus e a vocês que me ajudam em oração, que o Senhor Jesus continue abençoando o Senhor e a sua família, as suas filhas, a pastora, a sua esposa, cada vez mais derramando bênção sobre bênção na sua vida e nos ajudando. Sou Maria de Lourdes, aqui de Salvador, Bahia. Um abraço.